O transtorno antissocial, ele é tido por alguns como sendo narcisista terminal. Isso quer dizer que quando o indivíduo não tem como ser mais narcisista do que aquilo não dá, é aqui que você tem um antissocial. O antissocial é tudo que o narcisista é, menos a vergonha e o remorso. O narcisista, ele experimenta uma coisa muito parecida com o remorso, porque assim, veja que a vergonha é uma emoção pública. Se você está sentindo vergonha, qual que é a reação comum das pessoas, né? Elas se cobrem ou elas se escondem. Elas saem de um lugar e vão se isolar, se trancam no quarto. Pronto, o componente da vergonha desapareceu, ou pelo menos é muito aliviado. O remorso, não. O remorso não é uma emoção pública. Você se esconde, se isola, se você está sendo tomado por remorso, ele continua ali, ele continua te corroendo. O narcisista ele não tem empatia, mas ele pode ter vergonha de ter feito mal para alguém porque ele foi pego. Então isso prejudica a imagem pública dele. De novo, é sempre autocentrado. É tudo para mim, por minha causa, é só o que me interessa. Então não é exatamente que ele está se sentindo triste ou envergonhado porque ele fez mal para alguém. É porque ele foi pego. O psicopata não tem isso. Eu estou, por um certo vício de linguagem, eu estou dizendo aqui psicopata para me referir ao antissocial. Psicopatia e sociopatia não são termos diagnósticos, eles são termos descritivos. Eles falam sobre, vamos chamar de variações, de sabores do transtorno antissocial. Eles têm muitas semelhanças, mas são entidades completamente diferentes. As diferenças principais, as mais marcantes, o psicopata ele é um pouquinho mais refinado do que o sociopata. O sociopata é o cara que arruma briga em bar. É aquela pessoa que quando bota o pé num lugar, ele produz desconforto. Todo mundo, nossa, mas quem que é esse cara? O psicopata te mata 3 dias depois sem levantar suspeita. Aqui foi um exemplo drástico, mas cabe aqui também quebrar um outro mito sobre psicopatia. Psicopatia com muito menos frequência do que o cinema, a mídia, a TV fizeram a gente acreditar, com muito menos frequência ele é violento. Ele manipula todo mundo à volta, ele não é capaz de experienciar emoções humanas básicas, como justamente empatia, remorso, vergonha, e ele faz uso instrumental de todo mundo com mais frieza ainda do que o narcisista. O narcisista ele pode ser acometido por um pouquinho de remorso e vergonha, ainda que a motivação seja autocentrada, mas pelo menos ele tem. É tido que o psicopata ele engana polígrafo, por exemplo. O polígrafo, que é conhecido como o detector de mentiras, ele tenta trabalhar detectando microvariações no ritmo cardíaco quando uma pessoa é tomada por nervosismo porque ela vai mentir. Quando a pessoa vai mentir, porque não é uma resposta natural, ela tem que pensar e aquilo produz desconforto. Então, quando ele está mentindo, o polígrafo consegue detectar. O psicopata não tem isso. Ele não move a agulha. Ele pode ser parado por causa de uma lanterna quebrada por um policial e ele está com um corpo no porta-malas. Ele não tem nenhum desconforto. Não é que ele disfarça muito bem, é que ele realmente não sente medo. E a outra diferença, que é muito importante, é o sociopata é criado, o psicopata nasce. O sociopata tem um componente de predisposição biológica, que, assim como o narcisista, precisa de um ambiente e um estímulo específico para a patologia aflorar. Mas, ao contrário do narcisista, não é necessariamente na primeira infância. Não tem a ver com a formação, com o molde da personalidade. Então, você, por exemplo, imagina que você tem um indivíduo com predisposição à sociopatia e ele é oriundo de uma família de classe média alta. Ele passa a infância e a adolescência inteira sem problemas. E aí, lá pelos 14 anos de idade, a família sofre uma queda vertiginosa de patrimônio, de poder aquisitivo. Eles têm que se mudar e vão para um bairro mais afastado, de periferia, violento. Esse ambiente faz a patologia aflorar. Pode fazer. O ambiente formou o indivíduo. E o psicopata, como eu falei, ele já nasce assim, ele não depende do ambiente. Em tese, ele pode nascer num lar perfeitamente saudável e amoroso. É um fenômeno muito raro que é chamado de criança fria. É uma criança que não responde a nenhum estímulo normal que uma criança responderia. A possibilidade de conexão, de vínculo emocional, você não consegue formar. Isso foi retratado, não sei com quanta fidelidade, num filme clássico chamado Anjo Mal, do Macaulay Culkin, que tratou justamente disso. Ele tinha um protagonista garoto, sei lá, na casa dos 10, 14 anos, que era um psicopata, nascido, pronto. Você não pode fechar diagnóstico de transtorno antissocial antes dos 18, 20 anos. Para que o indivíduo possa ser diagnosticado com transtorno, ele tem que previamente, porque teve acompanhamento na infância e adolescência, teve acompanhamento psiquiátrico, ele tem que ter sido diagnosticado com transtorno de conduta. Por que se faz dessa forma?
Porque esse transtorno de conduta, ele é dado a partir de determinados comportamentos. O indivíduo pode apresentar comportamento violento, delinquência, comportamento incendiário, piromania, crueldade com animais. E esses comportamentos, eles podem desaparecer na vida adulta. Porém, se eles persistirem, aí você fecha o diagnóstico de transtorno antissocial.